Bom, pessoal, então saiu o edital do ENAC, que é o Exame Nacional dos Cartórios, que é basicamente um pré-requisito agora para que candidatos, né, nos concursos de cartório possam prestar os concursos estaduais. Então, esse exame nacional é exemplo que já acontece com a magistratura, Ministério Público. Agora se exige, além da aprovação no concurso em si, essa etapa prévia, então, que seria o exame nacional de cartório, né, dos cartórios, e o edital foi efetivamente lançado ontem, no dia 23 de janeiro de 2025, já está na tela aí para vocês, né, o edital de abertura número 1 de 2025, no site da FGV, você consegue nesse link, conhecimento.fgv.br, né, /exames, /enac, portanto, já está à disposição para quem quiser se inteirar. Nesse primeiro vídeo eu pretendo analisar então esse edital de forma não muito pormenorizada, né, porque a maioria das disposições elas repetem coisas que já constam de qualquer tipo de edital de concurso, né, seja de cartório ou não. Então não vamos perder muito tempo com isso, mas sem mais delongas, então vamos começar aqui a leitura. Já baixei em PDF, é o edital número 1, então, de 23 de janeiro, que trata então do primeiro Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC 2025.1. Serão 2 provas por ano a princípio, né? Então primeiro semestre e segundo semestre, e essa vai ser a primeira prova, portanto, como veremos a seguir. Eu já destaquei aqui em amarelo os principais pontos, então item 1.1 ali nas disposições preliminares. O Exame Nacional dos Cartórios, ENAC, será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por intermédio da comissão do exame, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Então é a FGV que vai fazer aí, aplicar as provas. A FGV é uma banca já bem conceituada, eu particularmente gosto da FGV, prefiro a FGV do que a CESP. Continuando o presente Exame Nacional dos Cartórios, destina-se à habilitação de candidatos bacharéis em direito com diploma registrado em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC, ou de quem tem exercido por 10 anos a função em serviços notariais ou de registros. Então aqui nesse primeiro tópico já mostra aqui o requisito, né, básico, que seria ter formação em direito ou então ter trabalhado por 10 anos como escrevente e etc. Por se tratar de um exame de habilitação de caráter eliminatório e não classificatório, não há implicação de preenchimento de vagas ou concorrência, né, apenas um pré-requisito mesmo para que você possa, depois, né, que estiver habilitado nesse exame nacional, prestar então os concursos estaduais. O prazo de validade, que é importante, né? O prazo de validade da habilitação é de 6 anos, contado da data da divulgação do resultado definitivo do exame. Portanto, serão 6 anos que a pessoa poderá prestar, né, os próximos concursos estaduais, né, seja do estado que for. Aí no item 2 vai falar das comissões aqui, nada muito digno de nota. No item 3 vai falar do exame em si, começando aqui pelas cidades em que serão aplicados. Basicamente são todas as capitais, né? Então não vou ler aqui todas, mas todas as capitais terão provas. Então isso é importante, né, para democratizar o acesso. O ENAC desenvolver-se-á em uma única etapa, consistente em prova do tipo objetiva, portanto só vai ter realmente uma única etapa, ainda bem, né? Somente a prova objetiva, né, questões objetivas de múltipla escolha e tal, não vai ter então redação ou dissertação, peça, nada disso. O item 3.7 será considerada habilitada a pessoa examinanda que obtiver resultado igual ou superior a 60% de acertos na prova, ou no caso de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, igual ou superior a 50% de acertos. Então aqui nós temos já a nota de corte, né, ou a nota de habilitação, que seria 60%. Então tem que acertar 60 questões, né, fazer 60 questões de 100, o total são 100 questões, e isso na ampla concorrência. Para
as pessoas que disputam no caso de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, daí essa nota cai um pouquinho para 50%. O item 3.9 vai falar do valor da taxa de inscrição, que é R$ 150 a ser recolhido por guia de recolhimento da União, nada muito diferente do que vem sendo aplicado, né? Até um pouco mais barato do que os próprios concursos estaduais. São requisitos para participar no Exame Nacional dos Cartórios. Aí os requisitos é algo importante para a gente atentar: nacionalidade brasileira, né, nata ou naturalizada, maior de 18 anos, bacharel em Direito, aquela coisa toda, ou 10 anos, então, trabalhando em cartório. Os requisitos da linha C do subitem anterior poderão ser comprovados até o dia 13 de junho de 2025 para a emissão do certificado de habilitação pelo CNJ. Né? Então, temos aqui uma data limite para a comprovação desse requisito, né? Que é o dia 13 de junho de 2025. Isso é importante para quem está, por exemplo, terminando a faculdade. Ainda não terminou, não colou grau, né? Mas vai ter até 13 de junho de 2025, então, para poder comprovar, de modo, então, que poderá até mesmo fazer a prova, né, antes mesmo de possuir aí a colação de grau. Aí no item 4 vai falar especificamente da questão das pessoas negras, tanto preto quanto pardo, indígena e com deficiência. Aí quem tiver interesse pode verificar diretamente no edital. O item 5 vai falar da inscrição, e aqui é relevante porque as inscrições, então, para o Exame Nacional dos Cartórios estarão abertas entre o período de 29 de janeiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025. Portanto, quase um mês aí para poder realizar essa inscrição, que tem que ser feita naturalmente no sítio eletrônico da FGV, cujo link consta aqui. Continuando a leitura, nada digno de nota aqui. Aí o item 6 vai falar da isenção da taxa de inscrição, para quem tiver interesse nessa isenção. O 7 vai falar do atendimento a pessoas examinandas com necessidades especiais, também algo específico para essas pessoas. E com relação à prova, então, no item 8, diz que a prova de caráter exclusivamente eliminatório será realizada na data provável de 13 de abril de 2025. Com duração de 5 horas, das 14 horas às 19 horas, segundo o horário oficial de Brasília. Então, aqui uma informação relevante, né? São 5 horas para fazer a prova. Considero apropriado esse prazo, né? Tendo em vista que são 100 questões, né? Tem estados que utilizam apenas 4 horas, o que eu particularmente considero pouco, né? E novamente aqui reitera, né, os locais de aplicação das provas, que é basicamente as capitais de cada unidade da federação. Aí a prova, no item 8.5, a prova será composta por 100 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma resposta correta. Portanto, A, B, C, D e E. Né? Então são 5 alternativas, 100 questões. E aqui temos o quadro, então, de disciplinas que serão cobradas, e uma coisa legal, né, que eles fizeram, já colocaram o número de questões que vai ser cobrado de cada disciplina, o que é muito importante e que nem sempre as bancas se atentam a esse detalhe. Então, com relação ao direito notarial e registral, que é o mais importante, né, 60 questões, direito constitucional serão 9, administrativo 4, tributário serão 4, processual civil 2, direito civil 14, empresarial 4, penal 1, processual penal 1 e conhecimentos gerais 1. Então está dentro aí do que a gente poderia esperar em termos de prova, né? E muito interessante é que a preponderância então do direito notarial e registral com 60% da prova, que é bastante importante. Então, obviamente que precisa ser concentrado o estudo, especialmente no direito notarial e registral, e depois no direito civil, que também conta com 14 questões, deixando de lado, à medida do possível, o direito penal, o processo penal, que é apenas uma questão cada, né? Bem como o processo civil, que é apenas 2 questões. Então tem que estudar aqui com estratégia e com inteligência.
O item 8.8, as questões da prova serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos constantes do anexo 1, que nós veremos em seguida. Os preceitos normativos cuja vigência tenha se iniciado menos de 90 dias antes da realização da prova não serão objeto do exame. Porém, os preceitos normativos revogados dentro desse período poderão ser cobrados no exame. Também achei uma disposição bastante interessante, né, pois diz que aqueles preceitos normativos, seja lei, seja uma norma infralegal, um provimento, alguma coisa assim, que tenha sido editado ali até 90 dias antes da realização da prova, não poderão ser cobrados. Porém, se porventura algum dispositivo tiver sido revogado nesse mesmo período de 90 dias antes da prova, ele poderá sim ser objeto de cobrança na prova, então. Então é um detalhe que precisa ser atentado. O item 8.10, a pessoa examinanda deverá assinalar a resposta da questão usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta no cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. Leve sempre caneta preta, não confie na caneta azul. Ultimamente, na verdade, tem sido utilizado muito mais a caneta preta. O item 9, critérios de avaliação da prova. A prova, conforme o subitem 8.5, será composta de 100 questões, que eu já falei, todas com igual pontuação. Será considerada habilitada a pessoa examinada que obtiver no mínimo 60 acertos nas questões, que corresponde a 60% do total, do conjunto dos ramos de conhecimento, e no caso de pessoa examinanda autodeclarada negra, indígena ou com deficiência, no mínimo 50 acertos nas questões. Portanto, não existe aqui, por exemplo, a necessidade de que você não zere uma disciplina. Não existe essa situação aqui. E ainda bem, né? Porque só tem uma questão de penal e processo penal. Mas, enfim, basta então acertar 60 questões que estará dentro para a ampla concorrência e 50 para os demais casos. Aí o item 10 vai falar dos recursos, o item 11 vai falar da realização das provas. Indo mais abaixo, vamos pelo page down, que é mais rápido. Prazos e recurso lá no item 12. No item 13, as disposições finais, então, do edital. E aí, finalmente, temos o nosso querido conteúdo programático, que é o anexo 1 do edital, que vai constar aqui, né, todo o arcabouço legislativo e normativo que será cobrado nessa prova. Então, em todas as matérias deverão ser considerados os enunciados de súmulas, sejam eles vinculantes ou não, recursos repetitivos e entendimento jurisprudencial dominante dos tribunais superiores. Então, né, vai elevar aí o nível da prova, botando o sarrafo lá em cima mesmo para pegar realmente aqueles mais preparados para exercer a atividade, né? Então, súmula vinculante ou não, recursos repetitivos, tem que estar tudo decorado, aí, ao menos compreendido. Então, nós temos o direito notarial e registral. Não vou falar tudo que consta aqui, naturalmente, né? Porque a gente não pode perder tempo com isso. Mas, para quando for fazer um plano de estudos, aqui é bom, né? Dar uma olhada, tudo certinho. Mas, assim, eu já destaquei algumas coisas que são de suma importância, melhor dizendo, que é o provimento 149 de 2023, que é o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, tem esse nomezão aqui, porque é a norma mais importante para a atividade hoje, é o manual de instruções do tabelião e do registrador, né? Então, com certeza, isso aqui tem que estar bem estudado. Aí tem a lei 9492, que é a lei do protesto, né? Veja que é uma quantidade bastante relevante aqui de normas. E aí, naturalmente, a lei 6.015, lei de registros públicos, tem que ser aquilo que tem que dar mais prioridade, né? Além do provimento 149. Temos a Lei 8.935 de 94, que também trata do regime jurídico dos tabeliões registradores. E outra lei que eu também apostaria alto seria a Lei do
do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né, o SREI, que é a Lei 14.382 de 2022, né, e eu destaco aqui que, embora ela tenha alterado a Lei 6.015 e outras leis aí, ela tem também alguns dispositivos que constam do texto da própria Lei 14.382, então não pode deixar passar isso aí. Aí tem o direito constitucional, o direito administrativo, tributário, civil, bom, todo mundo já sabe, né? Todo mundo que presta concurso já sabe que é bem extenso aí o conteúdo programático, então tem que ficar de olho mesmo e tem que fazer um projeto, um programa de estudos bem planejado. Então temos aqui também para finalizar o cronograma das etapas do ENAC, período de inscrição, que eu já falei, 29 de janeiro a 27 de fevereiro. O prazo limite para o pagamento do boleto, né, da GRU é o dia 28 de fevereiro, portanto um dia depois do término das inscrições. O local das provas vai ser publicado no dia 7 de abril. A aplicação da prova é no dia 13 de abril, domingo. A publicação do gabarito preliminar no dia 15, portanto 2 dias após, né, a aplicação. Os recursos aí no dia 16 e dia 17 de abril. Aí temos a publicação do edital com a resposta aos recursos e o gabarito definitivo da prova objetiva lá no dia 22 de maio. Portanto, já tem aqui todo o cronograma detalhado de quando sairão esses resultados, o que é bem importante para quem tem ansiedade, principalmente. A interposição contra o resultado preliminar da prova objetiva entre os dias 23 e 26 de maio. E também, finalmente, a publicação do edital de homologação do resultado do ENAC, lá no dia 24 de junho. Portanto, prova em abril, resultado definitivo em junho. Então, em junho já saberemos, né, se estaremos habilitados ou não nessa prova. E a partir de então, né, os estados começarão então a publicar seus editais, que estão represados no momento, que eles estão impedidos de emitir, né, de publicar novos editais até que saísse efetivamente o ENAC. Então é isso, pessoal. Essa é a análise aí bem simples aí, que eu não quero perder muito tempo, eu também vou estudar, né? Então eu estou fazendo esse vídeo mais para me motivar mesmo a estudar. Eu sou tabelião aqui, registrador em Santa Catarina, entrei no último concurso de 2020, né, e finalizou ano passado aí, então desde junho aí eu assumi uma serventia aqui no interior do estado, na região serrana. Então é isso, e vamos estudar junto aí, e agora principalmente a questão do provimento 149, né, então eu pretendo estudar de cabo a rabo aí, todo o provimento. Então fica comigo aí, se inscreve no canal e vamos junto aí passar e ser habilitado no ENAC. Valeu, pessoal, até mais.